aí, galera da primeira série, olha, neste sábado, 3 de setembro, que beleza, juntos, né? Nós temos aí uns assuntos maravilhosos, né? De autores do Barroco. O Barroco é um período muito curioso, conflitante, complicado, né? Reflete a Contra-Reforma, que respinga até hoje em nossas vidas, né? É algo curioso, o ser humano ele é conflitante. E então, o convite para a gente fazer intelecção de textos de autores do Barroco. Vamos a eles? E então, Gregório de Matos, nos seus textos poéticos, satíricos, olha aí, ó. E o orador sacro de sacrossanto, religioso, Antônio Vieira, um gênio, né? Gente do mais alto nível. O Gregório de Matos na poesia e Antônio Vieira é um prosador, né? Ele é um orador, né? Trabalha com a ideia, né? Com os conceitos. Já o Gregório de Matos mexeu muito com o discurso poético, né? Então vamos analisar, interpretar, compreender, fazer intelecção dos textos, né? E ver as relações em que o Antônio Vieira trabalhou nos direitos civis, trabalho escravo nos engenhos, né? Gente, século XVII. E tem muitas questões para a gente ajustar isso aí, ok? Que bom. Então está aqui a literatura da era clássica, né, em Portugal, que tem contextos praticamente os mesmos da colônia. Por isso que eu coloquei aqui o barroco, o seiscentismo, que vai de 580 a 640, a União Ibérica, olha aí, e que tem consequências longos anos depois. Lá em Portugal aconteceu o seguinte, com a colônia brasileira, evidentemente, né? A Espanha anexa Portugal por 60 anos. Então gerou uma crise de identidade terrível, né? Que atingiu a colônia portuguesa, evidentemente, não só aqui na América Latina, como na Ásia, na África, né? Mexeu com a economia, né? Gerou uma depressão no povo português, atingiu a colônia brasileira aqui, fracassou economicamente esse domínio espanhol, ocorreu uma estagnação cultural, né? Por conta do absolutismo espanhol. E aí, do ponto de vista religioso, a Contra-Reforma e guerras entre católicos e protestantes, até voltar à autonomia portuguesa. E mesmo assim ainda teve consequências por longos anos. Em 1640, o Duque de Bragança, olha aí, eu estive lá no palácio deste Duque de Bragança, ele retomou a autonomia em Portugal. Mas a bagaceira já tinha sido feita, né? E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Então, o contexto do barroco no Brasil, olha aí, temos que falar, né? Porque uma literatura e a outra ficam nessa paralela, né? Uma olhando para a outra. Uma do lado de cá do Atlântico, outra do lado de lá do Atlântico, né? Em 1601, o Bento Teixeira publicou uma epopeia. O título é Prosopopeia, um poema épico. Isso vai até 1768, quando Cláudio Manuel da Costa, e isso já está em pleno sentimento, né, da Inconfidência Mineira, né? Falar nisso aí, olha, a Inconfidência em Minas, né? Aí São Paulo, Rio de Janeiro, esses três estados, né,
se prepararam para a nossa independência política de 1822, que quarta-feira completam 200 anos. Né? Então é muito interessante que você, como estudante, se interesse para conhecer um pouco mais a história da independência. Então, a galera da primeira série que está aí, né? E que quarta-feira vamos lembrar esses 200 anos, né? Tem tudo a ver, vai juntando esses conhecimentos. Foram várias datas, vários eventos, é um processo. Não é só a data de 1822, o 7 de setembro. Muitas coisas aconteceram para explodir no 7 de setembro. Então, nós tivemos a União Ibérica, né, de 1580 a 1640, em que Portugal ficou sob domínio da Espanha. E gerou o mito do retorno, né? O regresso, o retorno. Esse mito da pessoa regressar constantemente é um mito muito forte. Está lá no mundo grego, né? Quando Ulisses passa muitos anos para voltar para casa. 10 anos de guerra e mais 10 anos para voltar para Ítaca. Eita, quem está esperando por ele? A bela Penélope. Olha aí. Então, o mito do retorno, né? Que os portugueses alimentaram esse mito do retorno do jovem rei Dom Sebastião para poder organizar Portugal, né? Em 1640, a dinastia de Bragança, que é a quarta dinastia de Portugal, e que é a que está lá em Petrópolis, esperando um dia o Brasil voltar a ser império, para eles assumirem. Então, em 1640, o Duque de Bragança conseguiu a restauração de Portugal, voltar à autonomia, bonito, né? Portugal recuperou sua autonomia. Isso gerou um desconforto muito grande, né? Mexeu muito. Nesse contexto do barroco no Brasil, né, que é chamado de seiscentismo, que é de 1601 a 1768. Isso é um período muito curioso, historicamente, né? Os holandeses, por exemplo, muitos países da Europa queriam tomar o Brasil. Né? Os holandeses, por exemplo, tentaram invadir o Brasil em vários lugares. Né? Tentaram na Bahia, tentaram no Maranhão, tentaram no Rio de Janeiro, tentaram em Pernambuco, ficaram por 30 anos quase. Né? O Rio de Janeiro se deram mal, mas deixaram uma marquinha curiosa. Né? É que na praia que eles desembarcaram, né, os portugueses rebateram ali na praia, e aquela praia ficou conhecida como Praia do Flamengo. E aí esse nome Flamengo está aí no mundo do futebol e no mundo do turismo, né, da praia do Rio de Janeiro. Mas por que Flamengo? Porque os holandeses, eles eram chamados pelos portugueses de flamengos. Olha aí. Está explicado, né? Então, o time aí, o Flamengo, a Praia do Flamengo, é uma coisa muito interessante. Está no inconsciente coletivo do Rio de Janeiro e também dos torcedores, né? Que é um time de muito sucesso, né? Que ótimo. Então, devemos essa expressão aí, Flamengo, aos portugueses. Olha aí, como a história é bem próxima da gente, não é? Então, o Brasil, colônia, no século XVII, era o maior exportador, né? Exploração e exportação do açúcar. Opa, não pode perder isso aí não, hein? O contexto é um contexto de economia, de história, é um contexto muito forte, porque o centro político e econômico da colônia era a Bahia. Não tinha ainda a cidade de Salvador, o nome é Bahia. Né?
a baía onde entravam os navios para desembarcar e sair com o açúcar para o mundo. Isso é extraordinário. Até os dias atuais, os engenhos antigos, né, que nos anos de 1940, 50 e 60, agora do século XX, foram substituídos esses engenhos pelas modernas usinas. Olha aí, chegou ao etanol, olha, que bonito, não é? Os portugueses, ao longo dos séculos, os portugueses montaram, né, criaram uma linha de montagem. A primeira linha de montagem da história da humanidade foram os portugueses, né, na escolha das terras para plantação, exploração, transporte, venda do açúcar. Uma linha de montagem perfeita, né? E os centros urbanos estão localizados em Recife e na Bahia. Aí no século seguinte, pela metade do século XVIII, o Marquês de Pombal desloca a capital da colônia, que é na Bahia, para o Rio de Janeiro. Eita, os portugueses construíram o Brasil. Nós estamos com 200 anos tentando estruturar a nossa identidade, a nossa república. Né? Que coisa! Império, né, durante longo tempo, e a república, a partir de 1889. Que beleza, não é? O século XVII é o século em que estão vivendo esse clima pesado da contra-reforma. Teve uma reforma e teve uma contra-reforma, claro, né? A Igreja Católica não ia ficar parada. Houve a reforma. E as consequências disso, né, é que até hoje respingam esse choque da reforma e da contra-reforma. Mas durante o período do Brasil colônia, houve um predomínio e um monopólio dos jesuítas. Bonito, é bom lembrar que o Papa atual, ele é um jesuíta. E que Antônio Vieira, o maior orador do século XVII e um dos maiores da língua portuguesa, ele também foi um jesuíta. Então, o que atrapalhou um pouco esse avanço, né? Foi a censura, que impediu muito o avanço científico e cultural, né, no Ocidente, e particularmente na colônia, lógico, né? Houve um travamento disso. E que o estudante da primeira série precisa manter esse conhecimento, porque na segunda série nós temos no realismo, né? Nós temos um momento muito cuidadoso e curioso de crítica severa ao clero em Portugal. E na cabeça dos intelectuais do século XIX, Portugal era um país manipulado, né, por uma mentalidade religiosa. E isso atrapalhou muito. Imagine, no século XVII já estava assim, vai para o século XVIII dessa maneira, e vai para o século XIX, passa para o século XX. Nos últimos 50 anos é que houve essa mudança de mentalidade. Então é uma história muito curiosa, que a literatura vai desmistificando isso, lógico, né? Que ótimo, que beleza, que bom. Então está aí este momento no slide 4 de explicação desse período, né? Que é a retomada da autonomia em Portugal e, evidentemente, das colônias, claro, né? E, então, essa autonomia gerou a exploração da cana-de-açúcar, né? Na região de Massapê, de 3, 4 estados do Nordeste. Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Bahia também, uma parte. Né? Que beleza! Então, é nesse contexto que nós vamos mostrar, né, como que
numa colônia tão grande como o Brasil, houve a presença também da Inquisição. Tem uma pontinha dela no Piauí também. Por esse tempo, a Europa toda está vivendo os regimes absolutistas, né? Terrível. Né? E aí guerras entre católicos e protestantes, uma coisa muito feia. Hoje ainda tem resquícios disso. Né? E entra em cena o Tribunal do Santo Ofício, um tribunal perigoso, hein? Onde praticava torturas, gerava insegurança, repressão, censura e morte. Bom, e aqui na colônia portuguesa? Tem duas vozes terríveis. Né? Antônio Vieira, né, denunciou, né, os maus tratos a índios e negros. Está pensando que ficou barato? Não ficou. Fazendeiros, né, denunciaram Antônio Vieira, né, lá em Portugal. Isso bem, sabe, bem reservado. Né? E aí a Inquisição denunciou Antônio Vieira, perseguiu Antônio Vieira, quase mata. Mas como é que pode, se ele era um jesuíta também, como é que esse Tribunal do Santo Ofício pegou um deles mesmo para matar? É coisa do ser humano, né? Porque ele estava dissuadindo, né, a questão do sofrimento do índio e do negro na escravidão. Né? E ele, então, não admitia isso. Isso, século XVII, gente. A mão de obra escrava do índio e do negro. Essa exploração cruel. E ele, como um cristão, um homem de grande cultura, não aceitou isso aí. Por isso foi denunciado. E quer ver mais uma coisa curiosa? O Antônio Vieira também não admitia que houvesse perseguição aos cristãos novos, ou seja, os judeus convertidos. Ele não aceitava isso. Lá e vai mais uma briga. Uma coisa muito curiosa. Mas ele era uma superintelectualidade, um super padre. Né? Então, esse jesuíta foi denunciado, foi preso pela Inquisição, sofreu tortura e censura e muito mais. Interessante, não é? Como nós sabemos muito pouco das coisas, daqueles que deram vidas, né, por outras pessoas. Pois essa criatura, né, Antônio Vieira, foi assim, um defensor de direitos civis, né, não admitia maus tratos, né, a ninguém. O foco dele foram os índios, negros e judeus. Ele não aceitava isso. E aí a Inquisição pegou Antônio Vieira. Foi preso, ficou em Portugal preso uns 15 anos, tiraram a batina dele, né? E ele ficou em prisão domiciliar e o processo correndo. O que aconteceu? Ficaram com medo, porque ele era uma super inteligência. Ele foi o advogado dele mesmo. Né? Como é que se podia vencer um homem com argumentos, uma inteligência dessa? Então, a saída vamos mandar para o Vaticano. Aqui ninguém tem condições de vencer o homem, né? Para poder matar. Então, manda para o Vaticano, lá, para ele se defender lá junto ao Papa. E ele foi. Ficou vários anos na Itália. Bom, ele tinha uma necessidade tão grande de pregar, né, as missas dele e tudo, mas não deixavam, só se... O castigo era o seguinte, só se ele pregar na língua italiana. Ele não conhecia a língua italiana, ele era mesmo sendo um poliglota,
Ele não conhecia a língua italiana. O que ele fez? Aprendeu o idioma em 6 meses. Pronto. Resolveu o problema. Todo domingo ele pregava em italiano. Esvaziou as igrejas dos outros. Porque ele era um cinema, né? Ele era uma coisa fantástica, brilhante, né? As pregações atraíam muita gente das outras igrejas, dos outros padres. Lá e vai, né? O Papa devolveu a batina dele com uma frase lindíssima. Ainda bem que esta inteligência é do nosso lado. Opa, Antônio Vieira. Voltou para a colônia, né? Voltou para o Brasil e continuou a pregação até a morte, né? Então, o Barroco no Brasil, de 1601 a 1768, é um choque muito curioso o Barroco, porque o Barroco ele é religioso. Basta dizer que ele é a arte da Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma é um movimento religioso. Mas, ao mesmo tempo que é religioso, o Barroco ele é a arte do conflito. Vou isolar aqui para você perceber o sentido, né? A arte do conflito, o choque das coisas, das ideias, né? Principalmente os artistas, que eram muito inseguros, né? Sofreram muito nesse jogo do eu e do mundo, o corpo e a alma. Então, havia um mergulho no pessimismo e na subjetividade. E a linguagem tornou-se muito complicada, né? Por conta dessa insegurança, né? É tanto que no Barroco tem 2 estilos famosos, o cultismo e o conceptismo, né? Essa insegurança gerou medo, sofrimento, né? Isso caiu bem naquela vala de que tudo passa, né? O medo, o sofrimento, né? O pessimismo, tudo passa. Então, essa coisa do tempo é muito forte no Barroco, por conta dessa insegurança. Olha, galera, o Barroco é um dos melhores momentos que mostra essa insegurança do humano entre o sagrado e o profano. Então, 2 estilos muito claros no Barroco. Esse do jogo de palavras, que gera dificuldade de compreensão, é o gongorismo, influência espanhola, lógico, né? Ó, presta atenção, galera. O Barroco começa em 1601. Nesse período, Portugal é a Espanha, está anexado pela Espanha. Então, a influência aqui intelectual é dos espanhóis, lógico. Porque muita gente não saca que nós somos colônia da Espanha por 60 anos. Que coisa, não é? É um período assim meio tenebroso, ruim. Porque Portugal perdeu a identidade, né? E vai retomar 60 anos depois. Para firmar essa identidade depois, leva muito tempo. Aí outro autor espanhol passa a influenciar, Quevedo. É o estilo, né, que a gente chama de conceptismo, que é o jogo de ideias. Enquanto o cultismo é jogo de palavras, o conceptismo é o jogo de ideias, argumento. Esse é que é o detalhe mais curioso. Olha, primeirão, muita coisa boa, né? A literatura deixa a gente bem esperto, hein? É algo muito interessante. A gente conhecer bem a literatura, porque a literatura ela movimenta as palavras.
E as palavras são assim um organismo vivo, né? Mexe com a mentalidade. Vejamos, aqui, então o século XVII, está aqui o século XVII, as invasões holandesas que eu falei, hein? Os engenhos de açúcar. E o Gregório de Matos, como era terrível, né? Os inimigos passaram a, sacanear com ele, a chamá-lo boca do inferno. Que coisa, né? E olha, caluniar um negócio terrível, né? Passaram a chamá-lo boca do inferno, porque ele escancarava publicamente, mexia com tudo. Atacava o clero, atacava todo mundo. Era o Batista apontando o dedo no rumo do Herodes Antipas, da Herodíades e de Salomé. E aí já viu, né? O Herodes Antipas doidinho pela Salomé e pegando a Herodíades, né? Mas que coisa, é o ser humano, né? Fazer o quê? São os hormônios, né? Culpados são os hormônios, né? E o Gregório, então, passou a atacar os políticos da época, os corruptos, né? Atacou a sociedade que gerenciava a Bahia, né? A cidade da Bahia, a região, né? Não tinha Salvador ainda, hein? Engraçado que o Gregório era um super intelectual também, né? Formou-se em Coimbra, ficou lá mais ou menos quase 30 anos, foi juiz, o cara foi tudo. Mas teve uma tragédia na família, ficou viúvo e voltou para a colônia. E aqui ele casou de novo, teve um filho ainda e tal. Mas que fim levou? Eu recomendo uma biografia muito curiosa dele, né? Escrita pela escritora Ana Miranda. Muito interessante a biografia. Vai tentar fechar lacunas, né? Preencher lacunas. No século XVII está bem distante, né? Mas o imaginário é capaz de preencher muitas lacunas. E ele passou a satirizar todo mundo. Políticos, militares, religiosos, latifundiários, os mulatos, todo mundo. Ele jogou duro, né? Era um sujeito perigoso. E aí tem uma obra muito ampla, mas tem um detalhe para a gente explicar. Poxa, ele tinha assim, acesso a publicar as coisas? Nem pensar. Até porque na Bahia, na colônia, não podia ter gráfica para publicar as coisas. Gráfica é uma coisa muito perigosa, né? Não é para cair na mão de qualquer um. Gráfica só tinha em Portugal. Só tinha em Coimbra, Porto, Lisboa, na corte, que é controlada. Os meios de comunicação ainda hoje são controlados, imagine, né? Os meios de comunicação são controlados por grupos que têm interesses. Então, você imagine naquela época. Então, o que é que o Gregório fez? Imagine, a obra dele é ampla, é múltipla, surpreendente para a época e muito contraditório, que é a cara do autor barroco. É a contradição. Aliás, o humano é uma contradição permanente. Mas é uma obra que tem multifacetada a obra, né? Ele produziu obra no campo da lírica amorosa, no campo religioso, no campo filosófico, mas o que mais chamou a atenção foi o campo satírico da obra dele. Mas, professor, e como é que juntaram essa obra? Aí é um problema. Mais de 2 séculos depois, um professor, tinha que ser um professor com boas condições financeiras, né? Passou anos pesquisando. Pesquisou em Portugal, pesquisou na Bahia, pesquisou em Pernambuco, pesquisou em Angola. Mas em Angola? O que tem a ver Angola? É que o Gregório teve que sair da colônia escondido, clandestino. Senão ele seria morto na Bahia.
e foi parar em Angola. Lá ele passou uma temporada. Também não aguentaram o Gregório por lá, mandaram de volta. Só que não voltou para a Bahia, senão ele seria morto, hein? Ele foi parar em Pernambuco. Mas ele vivia de quê? Aí que está interessante, é isso aí. Ele foi juiz, hein? Ele era um jurista, ele era um cara escolarizado, hein? Ele sabia de leis. Então, onde ele chegava, era como se fosse assim, uma espécie de consultor, né? Os gestores das colônias, governadores, políticos, etc., iam pedir a ajuda dele sobre questões de leis. E aí ele ganhava o dele, lógico, né? Mas também passava a satirizar a corrupção, os gestores. Era um sujeito muito perigoso mesmo. Então, vamos conhecer mais um pouquinho? Aqui. Vamos começar pelo Antônio Vieira. Isso aqui é mais ou menos, não tem nada a ver com ele, mas para não passar sem pelo menos ter uma percepção do que seria Antônio Vieira, né? Ele nasceu em 1608 e faleceu em 1697. Praticamente 90 anos. Ah, tá brincando. 90 anos no século XVII equivale a mais de 100 hoje, né? E Antônio Vieira é um gênio, né? Nós estamos aqui, ele diz aqui, tem um pensamento dele muito curioso. Somos o que fazemos. O que não fazemos não existe. Assim, apenas existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, simplesmente suportamos. Nossa! Filosofou, hein? No dia que não fazemos nada, nós só suportamos. Mas nos dias que estamos fazendo as coisas, existimos. Antônio Vieira. Agora tem uma história curiosa. Eu tenho duas biografias dele, né? Ele fugiu de casa, foi para o seminário e era um péssimo aluno. Sofria de déficit de atenção. Até que um dia aconteceu um estalo na cabeça dele, que ninguém sabe que estalo é esse até hoje. Imagine, um estalo. Tá! E mudou tudo nele, né? E ele passou a produzir de maneira extraordinária, né? Então, a mãe que pariu Antônio Vieira pariu gente, hein? Está aí. Olha aí uma questão boa de Antônio Vieira, genial, né? Aponte argumentos que permitam considerar o padre, né, o jesuíta Antônio Vieira, como expoente tanto da literatura portuguesa quanto da brasileira. Pronto. Está fácil. Lembre-se que o Brasil, a colônia, é colônia é Portugal. Nós éramos Portugal, né? Então, estuda aqui, estuda lá. Ele tratou de temas, né, da colônia e tratou de temas da metrópolis. Então, a letra A pega legal, hein? Ele trabalhava temas da metrópole e trabalhava temas da colônia. Questão da escravidão do índio, do negro, judeu. Então, todos esses temas, ele foi um diplomata. Ele foi um diplomata de Dom João IV, né? Quando assumiu o governo, né, a quarta dinastia, ele foi chamado para diplomacia. Lembre-se, ele era um super intelectual. Aí, valeu. Tem mais, hein? Olha ele na mesinha de trabalho dele, né? Mais ou menos um desenho, uma coisa que possa lembrar. Antônio Vieira, genial, pregou no Maranhão, Pernambuco, Bahia, Portugal, Itália. Era um gênio, né? Bonito isso aqui. Não há amor que mais facilmente perdoe e mais benignamente interprete e dissimule defeitos que o amor de pai.
Olha aí, Antônio Vieira, hein? Imagine se ele tivesse sido pai. É isso, né? O amor de pai dissimula os defeitos dos filhos, né? Interessante. E perdoa fácil. É muito bonito. É genial. É bonito ver uma inteligência se manifestando. Está aí. O melhor modo de pedir é agradecer. Era um filósofo, um pensador, um homem muito culto, né? Olha, eu tenho o maior orgulho de ter os 200 sermões dele. São 4 volumes, papel bíblia, uma coisa imensa. Escreveu muito. Escrevia em latim. Não houve uma pessoa que soubesse mais latim do que Antônio Vieira. Era impressionante. E aqui eu trouxe um trechinho, um sermão muito famoso dele, né? O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte? Ou por parte do pregador? Ou por parte de Deus? Gente, ele vai detalhar cada um desses 3 aí, e a conclusão é muito simples. Imagine quem é que falha nesse processo. Deus não falha. O ouvinte só ouve. Quem é que falha? É o pregador. Genial. Antônio Vieira, maravilhoso. Essa é a passagem do famoso sermão da 60ª, lindíssimo. É um sermão metalinguístico, né? Aí ele traz todos os detalhes da linguagem barroca, né? Que estão presentes, né? Traços do estilo barroco. Tem 2 estilos. Tem o cultismo e o conceptismo, né? Então ele vai jogando, né? Ele vai jogando, ele trata de mostrar exatamente o defeito está no estilo cultista, né? Porque vai caracterizando o conflito entre fé e razão. Esse é um dos grandes problemas da humanidade. Fé e razão. Usar a razão é mais interessante. Use a razão, que a fé só tem sentido se for raciocinada. Razão. Tem mais. Outro fragmento de sermão muito famoso dele, né? Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras? Olha ele criticando o estilo cultista dos pregadores, né? Se de uma parte está branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra há de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra há de dizer subiu, basta que não havemos de ver num sermão 2 palavras em paz, esse é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Mata a charada. Então, os pregadores, eles pregam palavras de Deus, com P minúsculo. Lindo. Mas não pregam a palavra, com P maiúsculo, de Deus. Pronto, esse filho de uma mãe maravilhosa
escandalizou tudo. Né? Escandalizou tudo. É Antônio Vieira, escandalizou como pregador, hein? Cuidado, hein? Pois é. Isso. E então? Olha aí, o leitor observou que o estilo utilizado pelo padre Antônio Vieira no sermão da 60ª, um constante perguntar e responder todo o tempo, vai argumentando, né? É terrível, né? Ele vai usando o argumento, né, para convencer. E quando esse estilo que usa o argumento é o conceptismo, né? Tá aqui, fechou, legal, bom demais. Né? Vamos em frente, hein? Aí, né? Antônio Vieira, outro fragmento, outra explicação. Ele está dizendo o seguinte: não fez Deus o céu em xadrez de estrelas? Como os pregadores, ó. Xadrez de palavras dificulta você compreender. Então é o cultismo. Fechou. Está aí. É exatamente isso aí. Ele está criticando esse estilo cultista, que é a falha dos pregadores da época. E tem mais, hein? Em todo fragmento do sermão da 60ª, o padre Antônio Vieira critica o jogo de palavras. Mas ao final ele faz um jogo com a palavra palavra. Olha aí, gente. Usada com maiúscula e minúscula. Olha que legal aqui, hein? A ponte alternativa que traz a melhor explicação para o uso desse recurso. Você vê como é que... Olha, vamos voltar lá no texto. Aqui. Aqui. Pregam palavras de Deus com P minúsculo. Mas não pregam a palavra de Deus com P maiúsculo. Opa, quer dizer que a palavra de Deus com P maiúsculo está lá na Bíblia. Sim. Raciocínio perfeito. E então, vamos ver onde é que está a alternativa que fala disso aí. Está na letra C. Ao usar a palavra de Deus, que é a Bíblia, olha aí, com P maiúsculo, e palavras de Deus com P minúsculo, são todas as palavras que são usadas. Letra C. Maravilha, perfeito. E então? Tem mais. Aqui um fragmento de um sermão lindíssimo que ele pregou, né? Na Bahia, contra o trabalho escravo, lógico, né? E ele pregou para uma irmandade de negros, né? No século XVII já tinha as irmandades, né? Contra os maus tratos, preconceito, né? Uma coisa absurda. Antônio Vieira, sermão 14, né, do Rosário, incrível, pregado na Bahia. Ele diz umas coisas muito interessantes. Olha que fragmento. Eles mandam, cuidado com esse eles, e vós servis. Eles dormem, e vós velais. Eles descansam, e vós trabalhais. Eles gozam o fruto de vossos trabalhos. E o que vós escolheis deles é um trabalho sobre o outro. Não há trabalhos mais doces. Atenção, primeira pista. Mais doces. Doce não é açúcar? Cuidado, olha a pista. Que os das vossas oficinas, os engenhos. Mas toda essa doçura, para quem é? Sois como abelhas. As abelhas fabricam mel, sim, mas não para si.
Eita, gênio, olha aí, o trabalho escravo, né? Para eles, quem são eles? Os latifundiários, os grandes senhores de engenhos que se beneficiam, né? Bonito. A quem se refere os pronomes eles e vós? Tá fácil. A quem? Eles mandam, e vós obedeceis. Eles, os senhores de engenho. E vós que obedecem, os que trabalham para os senhores de engenho. Olha que coisa, não é? Em frente? Aê! Aê, que ótimo! Vamos entender isso, hein? O fragmento do sermão. Não há trabalhos mais doces que os das vossas oficinas, né? Lá das estruturas dos engenhos, né? Mas toda essa doçura para quem é? Gente, o que é que o orador expressa? Ele usa a ironia aí, nesse caso, né? Usando esse recurso da ironia. É que a produção do açúcar é feita pelos escravos, pelo trabalho escravo. E a doçura é usufruída pelos donos de engenho, o dinheiro, a doçura, né? A letra A é ótima, perfeita. Né? Muito bom. Antônio Vieira, sermões é para quem tem negócio. Sermões dele eu preciso ler com muita atenção, muito cuidado. Mas, professor, ele é um literato? Não, não é um poeta, não é um ficcionista. Ele é um orador. Só que a linguagem dele está mais para o campo da literatura do que para a oratória. Essa é uma diferença que os estudantes de letras devam conhecer muito bem, para quando estiverem na sala de aula, saber fazer a diferença. E olha quem está aqui, o Boca do Inferno. Está no meio das labaredas. Está aqui. No meio das labaredas, né? Terrível, agressivo, polêmico, inconveniente, irreverente, mulherengo, boêmio, safado. É o Gregório. Foi parar em Angola. Bota no mundo esse sem vergonha. Mas tem uma coisa boa. A poesia satírica dele, né? Ela é documental. Ele vai duro na realidade histórica da colônia, né? Escancarou as intimidades sexuais e do cotidiano em geral. Ora ele é sutil, ora é pornô, grosseiro, estúpido. Mas usou uma linguagem bem coloquial. Só seria usada mais de 2 séculos depois, dentro do modernismo. Grande Gregório, né? Aí tem que pesquisar muito, foi o que o professor fez, juntou a obra toda. Gastou muito, durante muitos anos, para juntar a obra dele. Nos deu um quadro social do seu tempo. Não assinava os textos, hein? Tá doido? Se ele assinasse, estava ferrado. Estava morto, ó. Então, os textos circulavam manuscrito, copiava, outro copiava, outro copiava, e saía a esculhambação na cidade, né? Era o cinema da época. O cinema pornô da época era o Gregório. O Boca do Inferno. Safado, malandro, né? Mas a sátira é maravilhosa. Debochou de todo mundo. Pelo lado do sexo, da pornografia. Muito humor, indecoroso, provocador, ressentido, magoado, irreverente, jogou duro. Sem vergonhice era com ele mesmo.
Ele tinha os motivos dele, claro, né? Corrupção, safadeza, as coisas torpes do Brasil. As coisas torpes do Brasil. Irreverente, afrontou todo mundo. A moral, né? A hipocrisia. Vamos a ele. Chegando no Gregório. Cadê o Gregório? Está aí, século XVII na Bahia, né? Ficou muito conhecido pelas safadezas da linguagem, mas foi importante, porque ele documentou o período. Né? Olha como é interessante, né? Os inimigos o viam como um safado, malandro, etc, etc. Mas séculos depois, a importância dele, né? Fixou tudo isso, né? Os vícios, os ridículos, os desmandos, tudo que é porcaria. A letra D pega muito bem isso aí. Perfeito. Olha aí, né? Pois vamos que vamos, beleza, olha. Ah, tá bom. Isso aqui é uma tela de cinema, de malandragem política, a cara do que está acontecendo hoje, né? Você diz assim, eu sou candidato, meu pai do céu, que loucura, isso é uma coisa absurda. Eu vou resolver o problema de todo. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar nem a cozinha dele. E quer governar o mundo inteiro. Mas pai, parece que foi escrito hoje. Para esses caras de pau que ficam aí falando besteira. Né? Em cada porta um bem frequente olheiro, fuxiqueiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para levar para a TV. Agora não é no terreiro, não é na TV mesmo, que a pessoa diz. Né? Mulato, safado, desavergonhado, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas da mão toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos que não furtam muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Mas, minha nossa, isso foi escrito na metade do século XVII. Mas o que acontece hoje, você vê como as coisas torpes, vis, né, safadas do Brasil. Pimba, vamos nele, hein? Para a gente fechar os nossos trabalhos aqui, não é? Neste sábado, que beleza, sábado letivo. Então, a poesia satírica do Gregório, né? Que é uma beleza, né? É o Boca do Inferno. Eita, isso foi muito bom. É muito original, né? Porque ele monta um painel crítico, né? Saboroso, pitoresco e muito pessoal, né? Da realidade da Bahia do século XVII. Bom, a leitura e a análise e os comentários, né, oferecem um documento precioso, porque a história não vai debaixo do balcão, não vai na alcova, não vai debaixo da moita, não vai na troca, na malandragem. A história não chega lá, quem chega lá é a literatura. Então, a letra B é perfeita, é um documento crítico, né, da cidade da Bahia, do século XVII. Ora, primeira série, que beleza, que bom, né? Este encontro para a gente rever o Gregório de Matos, e rever esse orador brilhante, né? Genial, o jesuíta Antônio Vieira, um pensador, um homem culto, decente, honesto, o oposto do Gregório, que era sem vergonha, né? Mas documentou o período dele. Primeira série, até o próximo encontro. Valeu! Olha.